Muito bem, irmãos, nós vamos estudar hoje, como você pode acompanhar aí os slides na sua tela, nós vamos estudar o livro de Ruth, ainda dentro dos livros históricos, do nosso segundo módulo do nosso curso. Uma marca de fidelidade, esse é o subtema. Por que nós estamos vendo Ruth agora e não antes, né? Ali depois de Juízes? Porque nós não íamos ter Ruth, nós precisamos ajustar o nosso currículo diante de algumas alterações que precisaram ser feitas nesse tempo de pandemia, e por isso nós vamos conseguir ver Ruth, por isso ela foi acrescentada nessa altura do campeonato. Então, que bom podemos estudar esse livro que tem tanto para acrescentar à nossa vida e à nossa fé. Quero pedir, você abrir em Ruth, no capítulo 1, eu quero ler pelo menos o capítulo 1 com você, para você entender a problemática, né, essa introdução, esse primeiro capítulo do livro. E aí nós vamos resumir o restante do livro à medida que nós vamos estudando e entendendo também um pouco sobre vários elementos do livro de Ruth. Então abra comigo Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada, seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando disseste: Tenho esperança, ou ainda que nessa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Muito bem.
Então, esse é o primeiro capítulo, onde é introduzido uma grande problemática diante dos personagens desse livro. Vamos por parte aqui, irmãos. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o título, o autor e a ocasião desse livro. O título do livro recebe o nome do seu personagem principal, uma mulher moabita chamada Ruth, cujo nome significa amizade, companheirismo. Então, lembrando, Ruth era uma estrangeira, não era de Jerusalém, não era de Israel, ela pertencia a Moabe. É verdade que Moabe ainda não havia se levantado contra Israel ainda como uma grande inimiga, né? Houveram os confrontos, mas ainda eles nutriam uma certa paz. Futuramente haveria de se revoltar contra Israel e haveria um relacionamento mais intenso entre os dois povos. Mas por enquanto o relacionamento era tranquilo, mas não deixava de ser uma estrangeira. Nós sabemos todo o preconceito que uma estrangeira tinha dentro de Israel e como essa estava privada de muitas coisas por ser estrangeira, e ainda por cima mulher. Interessante que o nome dela, amizade, companheirismo, né, que tem esse significado, tem muito a ver com aquilo que ela vai vivenciar na sua própria história. Nós já vimos aqui no capítulo 1 como ela se apega à sua sogra e faz um voto de fidelidade. Muitas pessoas usam até o que Ruth falou em casamentos, né, quando vão se declarar para sua noiva, para o seu noivo. Mas você vê, é uma marca de amor, de um amor fiel, de uma nora para com a sua sogra. Então é interessante entender o contexto onde está inserida essas belas palavras aqui de Ruth, revelando o seu amor fiel para com a sua sogra e para com o Senhor da sua sogra, para com Deus de Israel. O que tem tudo a ver com o seu nome. A tradição judaica atribui a autoria do livro a Samuel. Então, nós entendemos que foi Samuel que escreveu, até porque, como diz o próximo item aí, a narrativa se desdobra no período de Juízes, um tempo de apostasia e, consequentemente, caos moral e social em Israel. Sabemos que Samuel foi o último juiz, também um sacerdote e juiz, né? Ele julgava Israel, a Bíblia fala, e ele pôde então narrar essa história que veio um pouco antes da sua vida. Então é entendido que foi Samuel quem compôs esse livro tão importante para nós. E entendendo um pouco das datas, é provável que Ruth foi contemporânea de Gideão, um dos juízes aí do seu tempo. A forma literária de Ruth, é interessante nós destacarmos alguns pontos na maneira como ela foi escrita. Nós sabemos que é uma narrativa, pertence ao conjunto de livros históricos, né, dessa divisão mais comum. Mas quando nós falamos de forma literária, nós também queremos estudar os recursos literários que foram empregados na produção desse texto. Havia vários recursos, e nós vamos ver que esse texto de Ruth é um texto riquíssimo na sua forma literária e nos recursos que foram usados para compô-lo. Acompanhe comigo. O livro de Ruth segue o gênero de novela, uma história breve, altamente artística, e em estilo e estrutura. Então ela é classificada como novela nesse conjunto de livros históricos. Nessa narrativa, um enredo desenvolve-se em certo número de episódios até atingir um desfecho e assim comunicar uma lição que os leitores devem absorver. Então isso é próprio de novela, né? Ela vai desenvolvendo uma ideia, vai aparecendo as complicações no meio da história, as resoluções, e a história alcança um clímax, né? um ápice na sua narrativa, e normalmente termina com uma lição para ensinar aqueles que estão ouvindo, estão lendo essa novela, essa história. Quero representar em um gráfico que eu fiz aqui, copiei de um livro, para os irmãos entenderem um pouco melhor. Então nós temos aqui a introdução, capítulo 1, do versículo 1 e 2 que nós lemos, onde se introduz a família e que eles precisaram ir para Moabe porque faltou pão na sua terra. Então nós percebemos a primeira problemática, do versículo 3 ao 22 do capítulo 1, onde Elimeleque morre, Malom e Quilion morre, Noemi fica sozinha, junto com as suas duas noras. Estabelece aí uma grande problemática para a narrativa. Nós temos depois no capítulo 2 a solução
dessa problemática, onde, já de volta para Belém, Ruth começa a pegar espigas, né, ali junto no campo de Boaz. Ela encontra a favor dele, nós vamos falar um pouco mais depois, mas ali apresenta já uma solução para o primeiro problema levantado na narrativa. Depois, no capítulo 3, encontramos uma segunda problemática, onde Noemi aconselha a Ruth, mostra para ela que Boaz era um resgatador da sua família, e agora é bolado um plano para que Boaz aceite cumprir o seu papel como resgatador e tome então Ruth como a sua mulher. Então isso é uma problemática, porque é criado um plano e é criado todo um suspense para ver se Boaz vai aceitar ou não essa investida de Noemi e de Ruth. Capítulo 4 apresenta a resolução, não apenas dessa problemática, mas de certa forma de todo o problema. E nós temos o epílogo, no capítulo 4, 18 a 22, onde é narrado ali o desfecho do livro, bem como a genealogia, né, uma pequena parte da árvore genealógica de Boaz, no caso, junto com Ruth. O autor de Ruth emprega de maneira notável o recurso da simetria, na forma como ele desenvolve o livro. Então, o livro ele é estruturado, principalmente o começo e final, com o mesmo número de palavras. Óbvio, não na língua portuguesa, mas na língua hebraica. Então, ele é simétrico como um todo, né? Então, isso não é coincidência. Foi pensado tudo pelo compositor. Vemos também o recurso do contraste, com jogos de palavras, através do qual o autor trabalha elementos de plenitude, esvaziamento, agradável e amarga, altruísmo e egoísmo. Como assim? Se você for ver Belém, onde era a terra, né, de Elimeleque, de Noemi, de Malom e de Quilion, a palavra Belém significa casa do pão, Bethlehem, né, no hebraico, significa a casa do pão. Então, como o próprio nome sugere, um lugar pleno de alimento, um lugar próspero em termos de alimento, em termos de vida. Então, por isso a ideia de plenitude. Mas faltou pão na casa do pão, né? Essa problemática que o livro apresenta, muito interessante esse jogo de palavras. Falta pão na casa do pão, então a plenitude experimenta um esvaziamento. Eles são obrigados a migrar para uma terra estrangeira para se subsistirem como família e não morrerem de fome. O nome, né, de Noemi, que significa suave, manso, agradável, ela vai dizer quando chega em Belém: não me chamem Noemi, né? Ou seja, agradável, suave, me chamem de Mara, que significa amarga, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então ela, falando desse também jogo de palavras, mudando o seu nome diante daquilo que aconteceu com a sua vida, que ela entendeu claramente que foi Deus pesando a mão sobre a sua vida. Altruísmo e egoísmo também são bem trabalhados aqui no livro. Você vê que Orfa, a cunhada de Ruth, disse que acompanharia Noemi, mas depois que Noemi insistiu, ela voltou atrás com a sua palavra e optou pelo caminho mais fácil, ou seja, voltar para os seus deuses, voltar para a sua terra, voltar para a sua vida, conseguir o marido e tocar a sua vida. Ruth optou pelo caminho mais difícil, mas o caminho do amor leal, do amor sacrificial. Ruth se apegou àquela mulher e evidenciou para com ela um amor que nós chamamos, né, no hebraico de Hesed, que é o amor de Deus para com o seu povo. Esse amor leal, que é paralelo ao ágape do Novo Testamento. Esse amor que se sacrifica, esse amor que se vincula, esse amor que se liga. Então esse amor que Ruth, né, dando aí forte expressão ao significado do seu nome, companheirismo, amizade, desempenhou para com a sua sogra. Então é interessante todo esse jogo de palavras. Talvez a gente poderia citar aqui Elimeleque, que significa o Senhor, né? Yahvé é rei. Então esse é o significado do nome de Elimeleque. Mas ele não confiou no rei, foi para outra terra. Então também tem isso que fica no ar, né, colocado. Também sobre egoísmo e altruísmo, você tem no capítulo 4, Boaz desejoso de resgatar Ruth para suscitar descendência a Malom, né, e a Elimeleque. E do outro lado, o resgatador,
que vinha antes dele, que deveria resgatar Ruth, cumprindo o seu compromisso, diz que vai resgatar, mas depois que percebe que ele vai ter alguma perda, ele volta atrás com a sua palavra. Então, mais um exemplo, um contraste ali de egoísmo e de altruísmo. Então esse livro tem bastante jogo de palavras, né, fazendo esse contraste entre uma palavra e outra. O próprio nome das pessoas muitas vezes estabelece esse contraste. Então veja, esse é um segundo elemento literário que é usado para compor esse texto. Você também tem o recurso do suspense, uma vez que o desfecho previsto e desejado pelo leitor permanece em suspense até o último ato. Então no capítulo 3, se você for ver, é criado todo um contexto, eu vou falar melhor daqui a pouco, mas é criado todo um contexto onde vários elementos vão intensificando o suspense cada vez mais. E o leitor, obviamente que não sabe ainda o final da história, que está acompanhando a narrativa, ele tem no seu coração um final que ele deseja para a história, que ele torce por esse final, mas que parece que todos os elementos estão em oposto a esse final desejado. Parece que, por mais que ele queira, o leitor queira que termine assim, parece que não vai terminar, porque tem muita coisa contra essa expectativa dele. Então isso aumenta o suspense. É muito interessante esse recurso que Samuel aqui pontua e acentua na sua forma de compor. Então, o suspense é outro elemento explorado e utilizado para compor o livro de Ruth. Com arte e sutileza, o autor mantém incógnito o protagonista nesse drama, o próprio Yahvé. Por mais que a personagem ali principal, nós falamos que é Ruth, realmente o protagonista, é aquele que está por detrás de todas as coisas, aparecendo, mas de certa forma se mantendo oculto, é o próprio Yahvé. Né? E é bonito como Samuel também conta essa história, que tem tudo a ver com Deus, mas sem mencionar muitas vezes Deus. Até a gente coloca aqui que... antes de falar, só mais um ponto aqui. Este opera coincidências e planos essencialmente humanos, como, por exemplo, os passos incertos de uma moabita em terra estranha e o plano arriscado de uma viúva esperançosa. Né? Então, por exemplo, você vê Yahvé conduzindo as coisas por um caminho que, humanamente falando, parece que não vai dar em nada. Talvez você já experimentou isso na sua vida. Talvez a sua vida está indo para uma direção que você fala, puxa, parece que não... nessa direção parece que não tem luz no final do túnel, né? Parece que não vai dar em nada. Mas Deus guia a nossa vida de uma forma que, por mais que nós não consigamos ver o final, Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. E nós vemos isso na história. Apesar do caminho de Orfa ser o caminho mais fácil que ela escolheu de voltar para a sua terra, e o caminho de Ruth o caminho mais difícil, humanamente falando, Ruth estava sacrificando a sua vida ali. Qual a esperança que uma mulher viúva, sem marido, sem filhos, acompanhada da sua sogra, na mesma situação, ela ainda era estrangeira, indo para uma terra distante, teria? Qual a esperança? Ela ia morrer de fome, ia ser desprezada, para não acontecer coisa pior com ela. Lembra que na época de Juízes, o povo fazia o que bem queria, eles viviam uma certa anarquia, o povo estava apático do Senhor, momento de caos moral e social para Israel. Era tantos finais tristes e terríveis para essa história, que parece que não havia uma luz no final do túnel. Mas Yahvé conduz os seus servos para esse caminho. É como nós vimos aqui. Os passos incertos de uma moabita em terra estranha. No capítulo 2 para 3, o plano arriscado de uma viúva esperançosa. Né? Depois que todos aqueles elementos são introduzidos na narrativa, Noemi começa a ter esperança que Boaz vai resgatar Ruth, começa a fazer um plano para que isso dê certo. Mas mesmo assim, todas as expectativas estão contra esse plano, como nós vamos ver. Então nós vemos Yahvé atuando em todas essas coisas, até mesmo com coincidências acontecendo ao longo do caminho, que é óbvio, né? Aos olhos dos homens parecem ser coincidências, mas nós que entendemos que Deus rege, controla e determina a história, é tudo ligado por Deus de uma forma maravilhosamente sábia. Né? Então isso é bonito de ver, como Samuel pontua as ações de Deus, muitas vezes sem mencioná-lo.
É até interessante que um livro que é bem parecido nesse sentido é o livro de Esther. O livro de Esther nem menciona o nome de Deus, mas não há dúvida que Deus está ali favorecendo, né, a sua serva, o seu povo, e dando a eles vitória sobre os seus adversários, sobre as lutas que acontecem. Então, nós podemos traçar esse paralelo de Ruth com o livro de Esther nesse sentido. Além de tudo o que foi dito, a mensagem do livro leva em conta a inclusão da genealogia de Davi no final do livro. Então, se você for ver no final, Ruth e Boaz foram bisavós do rei Davi. Nós vamos falar um pouco mais disso, mas já adiantando aqui. Um final que seria inexplicável, a não ser que o autor quisesse demonstrar a dimensão maior da intervenção divina na vida de indivíduos que se mantêm fiéis ao pacto. Então ninguém esperava por esse final. Humanamente falando, seria impossível isso acontecer, mas Deus é Deus que faz infinitamente mais, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós e através de nós. Isso é deixado muito claro, essa soberania de Deus no livro de Ruth. Nós podemos resumir a mensagem, de acordo com o teólogo Carlos Oswaldo Pinto, nessa sentença, um resumo do livro de Ruth. A soberania e a bondade de Yahvé transformam tragédia individual em bênção nacional por meio da fé pujante de uma mulher gentia e um israelita compromissado. Muito interessante, porque nós vemos as pitadas de bondade e soberania de Yahvé, que transforma toda essa tragédia individual, né, de Noemi, mas que também era de Ruth, né, da sua família, essa tragédia pontual em uma família individual, em uma bênção nacional, né, ligando aqui Ruth e Boaz à vida do rei Davi e tudo o que isso significa. Nós vamos estudar isso mais um pouco. Através da fé pujante, ou seja, uma fé forte, de uma mulher gentia e de um israelita compromissado, obviamente se referindo a Boaz. Então, o esboço aqui, resumido, sintético do livro. Capítulo 1, nós já lemos, mas revela a soberania e bondade de Yahvé, usam tragédia nacional, a falta de pão em Belém, e pessoal, a perda dos filhos, do marido, ali de Noemi, para oferecer a Ruth a oportunidade de evidenciar a sua fé. Então, no meio de tudo aquilo que nós lemos daquela tragédia, é criado para Ruth uma oportunidade de revelar a sua fé, o que de fato ela faz, e com isso Deus a recompensa de uma forma impensada naquele momento. Capítulo 2. Nós não lemos, mas nós não vamos ler, mas eu quero resumir. Então, a soberania e bondade de Yahvé oferecem as circunstâncias nas quais Noemi e Ruth encontram apoio e sustento por meio do ato de fé resoluta de Ruth. Então, é interessante que você vê aqui que elas estariam totalmente sem amparo, né? Elas estariam, como eu disse, duas mulheres sem maridos, sem filhos, Ruth ainda estrangeira, na terra de Israel, naquela época dos juízes. Então, contextos muito difíceis, mas Deus vai levantando circunstâncias para favorecê-las. Noemi direciona Ruth, no capítulo 2, para colher, né, as espigas ali de cevada no campo, né, em algum campo, mas ela coincidentemente cai no campo de Boaz, que era resgatador dela. Obviamente, a primeira coincidência que ia acontecendo. E quando ele chega, ele também cumprimenta os seus servos e Boaz logo percebe uma mulher diferente. E é dito para ela que ela era Ruth e o que ela fez em favor de Noemi. E o seu feito em favor da sua sogra começou a se espalhar por Belém, até atingir, obviamente, Boaz e várias pessoas. Então começou a ser falado o que essa mulher fez. E essa mulher encontra favor diante de Boaz, que acolhe ela, protege ela, a sustenta, dá uma generosa porção de alimento, manda os seus servos deixarem ela pegar mais coisas do que o normal, pede para ela não sair do seu campo, né, para que ela não venha a talvez sofrer na mão de outro senhor, de outro dono de terras. Então ele acolhe essa mulher de uma forma muito generosa, de uma forma muito amorosa.
principalmente depois de ouvir o que ela havia feito. Então Deus começa aqui a recompensar a fé de Ruth. Essa graça de Deus começa a se fazer presente ali. E depois, quando ela chega em casa, né, mais ali no finalzinho do capítulo 2, Noemi vai falar para Ruth sobre quem era Boaz, né? Que era de fato um resgatador da família de Elimeleque, porque era um parente de Elimeleque. Normalmente eram os irmãos que deveriam ser o resgatador, mas depois tinha uma sequência que deveria ser seguida, né? Depois era os irmãos, os tios, né? Depois tinha toda uma sequência a ser seguida. Então haveria uma lista, uma classificação de prioridades para ser o resgatador. Nós não sabemos em que ponto da escala Boaz estava, mas nós sabemos que ele era um resgatador chegado de Elimeleque. Então ela começa a criar um plano ali para fazer isso dar certo, para fazer Boaz cumprir o seu compromisso como resgatador. Capítulo 3. A soberania e bondade de Yahvé mantêm a expectativa da fé quando os planos humanos de se apropriar do prêmio da fé encontram obstáculos inesperados. Então, diante desse plano, né, que Noemi fez, ela falou para que Ruth, ali mais de noite, chegasse até onde Boaz estava dormindo, deitasse aos seus pés, né, com uma roupa bem bonita, tomado um belo de um banho, para de alguma forma impressioná-lo, tentar convencê-lo de a resgatar, né? Então elas fazem um plano para que Ruth entre ali na surdina, depois que ele já estivesse dormindo, deitasse aos seus pés. Ela traça esse plano com a sua nora e Ruth vai executar esse plano. Ela faz isso de fato, depois de Boaz ter bebido já um pouco, ele estava um pouco alegre, como a própria Bíblia fala, ele dorme, Ruth ali deita, põe um pano nos seus pés e deita ali nos seus pés. Aquele homem acorda no meio da noite, vê aquela mulher e fala: quem é você? Estava tudo escuro. Fala: sou Ruth, a moabita, a sua serva. E ela diz: estende a capa sobre a sua serva, porque tu és resgatador. Então nós vemos essa expressão no capítulo 3. Você vê aqui, versículo 9 do capítulo 3. Ele pergunta: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Interessante essa forma como Ruth respondeu, porque essa expressão, estende a tua capa, é uma expressão que, essa palavra capa, ela também pode ser traduzida como asas, como asa. E quando uma pessoa fala, estende as suas asas sobre mim, é um eufemismo, é uma expressão branda para dizer, para se casar com alguém. Então é isso que Ruth estava pedindo. Quando o homem ia resgatar uma mulher, eles se casavam para suscitar descendência ao falecido. Então Ruth está falando isso e revelou para Boaz que de fato ele era o resgatador da sua família, ela era vinculada à família dele. E essa palavra, estende a sua capa sobre a tua serva, você vê que no versículo 12 do capítulo 2, quando Boaz ouve falar sobre Ruth e sobre os seus feitos, Boaz diz o seguinte para Ruth, capítulo 2, versículo 12: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Então veja, Boaz usou essa expressão para falar: olha, que Deus te abençoe, minha filha, que Deus te recompense, que você de fato veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. E agora Ruth diz: eu sou Ruth, a sua serva, moabita, eu quero buscar refúgio nas suas asas, porque você é o meu resgatador. Assim como de fato Deus estava recompensando por ter Ruth se abrigar debaixo das suas asas, é como se Ruth estivesse falando a recompensa, que seja abrigar-se debaixo das suas asas. Então é um paralelo que bonito que é feito, mostrando talvez que a recompensa de Ruth seria se casar com Boaz. É interessante porque nesse ponto, como eu havia dito, a expectativa do leitor é que Boaz aceite, para que Boaz tome Ruth como a sua mulher, para que isso dê certo. Só que tudo está contra essa expectativa. Por quê? Como eu já disse, você tem uma mulher requisitando algo de um homem.
Naquela cultura, nós sabemos, daquela época, principalmente de Juízes, como as mulheres não tinham tanta voz como os homens. Você vê que Ruth era uma estrangeira requisitando algo de alguém nativo de Israel. Era alguém pobre requisitando algo de alguém rico. Era uma serva requisitando algo do seu senhor. E como se isso não bastasse, toda aquela situação, né, você imagina, uma mulher chegando à noite num lugar onde um homem está dormindo. Então havia todos os elementos difíceis de lidar e que de alguma forma cooperava contra a expectativa do leitor, né, quanto a essa história. Então isso intensifica o suspense, como eu havia dito. Esses elementos, Samuel aqui enaltece para criar todo esse recurso literário na narrativa. Mas Boaz aceita, né? Mas ele fala que existe alguém mais chegado do que ele, que deveria resgatá-la, que tem prioridade sobre ele, mas que ele assumiu o compromisso de procurar essa pessoa e caso ele não aceitasse, Boaz a resgataria. Esse é o compromisso que Boaz assume. Então acontece uma resolução, dá certo, mas é criado um outro problema aqui, como nós mostramos. Um outro problema se cria aqui e a expectativa do leitor fala, puxa vida, e agora? O que vai acontecer? Então o capítulo 4, ele é introduzido com muito suspense, com esse suspense não resolvido do capítulo 3. E ali é dito na narrativa que Ruth, ela vai sair, ela dorme ali, mas ela sai daquele lugar antes que ela pudesse ser reconhecida, ou seja, antes de clarear totalmente o dia, porque como eu disse, imagina uma mulher vai até onde o homem está dormindo no meio da noite, o que as pessoas iriam pensar? Então, para zelar pela sua moral, pela sua ética, pelo seu caráter, tanto dela como de Boaz, Boaz fala, é isso mesmo que deve ser feito. Então, ela sai de fininho ali antes do dia clarear e volta para sua casa, dando as notícias para sua sogra. Capítulo 4. A soberania e bondade de Yahvé garantem os canais necessários, os quais estão dispostos a premiar a confiança de Ruth para finalmente reverter a tragédia de Noemi em bênção nacional. Então, no capítulo 4 nós vemos Boaz andando na cidade, junto à porta da cidade, que era o local de grande trânsito de pessoas, ele encontra o resgatador, que tinha prioridade na frente dele para resgatar ali Noemi e a sua nora Ruth. E conversando com esse sujeito, é interessante que a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia fala o fulano, né? Pelo menos na revista atualizada, você vê esse termo, versículo 1 do capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, ou seja, Boaz certamente falou o nome dele. Chega-te aqui, para que aqui se assenta-te. Ele se virou e se assentou. Mas por que então é omitido o nome dele? Esse é outro recurso que nós vemos no Antigo Testamento, que é omitido o nome de alguém para você colocar essa pessoa em descrédito. Porque essa pessoa, com seus feitos, obviamente, já mostrou que é alguém imoral, alguém de moralidade dúbia. Então, o escritor, para inferiorizar aquela pessoa, ela omite o seu nome e usa outros termos para se referir a ela, como o fulano, né, o ciclano. Isso acontece no livro ali dos reis, quando o rei Josafá vai se encontrar com Acabe, e eles vão se unir numa aliança para derrotar um inimigo comum. É introduzido ali o profeta Micaías, tudo, e por muito na narrativa, o nome de Josafá é sempre citado como o rei do sul, mas o nome de Acabe é omitido. O escritor sempre fica se referindo a Acabe como o rei do norte, enquanto ele cita direto o nome de Josafá. Então, obviamente, nós sabemos que Acabe foi um dos piores, se não o pior rei, né? Ele e Manassés estavam ali do lado de Israel, do reino do norte. E isso é feito também nessa história para mostrar desprezo e descaso para com ele. E assim acontece aqui também. Esse sujeito, a princípio, Boaz começa a introduzir o assunto, né, e você vê aqui,
eu quero ler essa parte com vocês do começo. Então, versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Por quê? Todos os negócios eram feitos com testemunhas. Então esses anciãos serviriam de testemunhas para validar o negócio desses 2 homens. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão assentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então, a princípio, quando Boaz falou apenas da terra, ele falou: opa, pode deixar comigo, eu assumo essa terra aí. Esse termo de compra não era bem isso, não era bem comprar a terra. Ele iria usar a terra e usufruir da terra, ele iria tomar posse da terra. Essa era a ideia que é comunicada aqui com essa palavra, porque ele tinha esse direito como resgatador. Então ele iria assumir aquela terra para si e teria que sustentar Noemi, obviamente. A princípio ele falou: tudo bem, ótimo, vamos arcar com isso. Talvez aqui o leitor fala: puxa vida, agora não deu certo o plano, né? O cara vai resgatar antes de Boaz, puxa vida. Só que daí o texto continua. Boaz agora ele introduz uma outra questão que ele manteve oculto. Olha só, versículo 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí, olha só, versículo 6. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Quando ele introduz a questão de Ruth, em que ele deveria suscitar descendência a Malom, ele volta atrás com a sua palavra. De alguma forma, ele viu que isso iria prejudicar a sua herança. Parece que é isso que o texto indica. Tanto é que os filhos desse resgate seriam descendência de Malom e não desse sujeito. Obviamente, ele iria suscitar descendência para o falecido, para Elimeleque e para Malom, e não para si mesmo. E isso iria despender mais recursos dele, porque ele ia ter que sustentar não apenas Noemi, mas Ruth e todos os filhos, que seria o nome de outra pessoa. Então ele se viu prejudicado com tudo isso, e com esse novo elemento inserido por Boaz, ele recua na sua palavra, tornando-se alguém de 2 palavras aqui, o que certamente levou o escritor a inferiorizá-lo, não citando o nome dele. E também ele não cumpriu com o seu papel de resgatador, né? Algo que ele deveria ter feito, um compromisso de responsabilidade dele como homem, de assumir esse papel de resgatador, mas ele recua aqui. Então Boaz, ele assume esse papel, eles se casam, coabitam, têm filhos, e o livro narra ali no final, as pessoas são testemunhas dessa união, são testemunhas de que Boaz vai tomar Ruth como a sua esposa, vai resgatar a sua terra. E ali no versículo 13 do capítulo 4 vai dizer assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse, teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, seja afamado em Israel o seu nome. Ele será restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço, nos braços, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. E ali fala da genealogia, então. Então veja, a recompensa da fé de uma mulher estrangeira e do compromisso de um israelita responsável. Eles são inseridos, têm o privilégio de serem inseridos na ascendência de Davi e depois do próprio Senhor de Jesus, cumprindo assim a aliança do Senhor. Quero passar rapidamente alguns pontos aqui com vocês. Teologia do livro. Yahvé é soberano, nós já falamos bastante disso, então vou passar aqui.
é evidente o princípio teológico do livro de Ruth acerca do desenrolar dos propósitos soberanos de Deus por instrumentos humanos. Diferentes de muitos outros livros do Antigo Testamento, nos quais Yahvé intervém mais abertamente através de sonhos, declarações proféticas, aparições ou atos milagrosos, o livro de Ruth apresenta Yahvé agindo de forma distinta. Então, você não vê Yahvé interferindo diretamente tanto, mas usando circunstâncias, coincidências para recompensar, para abençoar e para traçar assim seu plano sobre a vida desses heróis da fé, né, que foram Boaz e Ruth. Como eu falei, o paralelo é o livro de Esther, que o nome de Deus não é mencionado. Vemos de forma mais clara a soberania de Yahvé em alguns episódios desse livro. Nas oportunidades advindas da morte dos filhos de Noemi. Então, como Deus usou tragédia para culminar em bênção, Deus faz isso por toda a Bíblia. Usa a tragédia, onde abundou o pecado, também as circunstâncias ruins, superabundou a graça do Senhor. Então nós vemos esse princípio do começo ao fim na Bíblia. Tá? Isso é muito claro. Deus é especialista, como fala ali em Gênesis, na história de José, de reverter o mal em bem em favor do seu povo. Isso acontece claramente no livro de Ruth. A aparente casualidade do encontro entre Ruth e Boaz, essa coincidência. 3. A oração de Boaz em 2:12 e a de Noemi em 2:20, exaltando a ação de Yahvé em meio a tudo que aconteceu. Então 2:12 é aquele que ele fala sobre as suas asas viesse buscar refúgio. E em 2:20, Noemi vai dizer à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então Noemi reconhecendo que Boaz era um resgatador e louvando ao Senhor. Essa soberana direção de Deus. 4. A reversão da sorte de Noemi e Ruth acerca da situação de viuvez e esterilidade em Moabe para a situação de vida em família e concepção em Belém. Então, um extremo do outro, né? Em Moabe, famintas, estéreis e viúvas. Em Belém, casadas em família, sustentadas, protegidas e abençoadas. Como Deus faz infinitamente mais tudo que nós pedimos e pensamos. Em Ruth, Yahvé intervém soberanamente para levar adiante a promessa feita a Abraão acerca da sua numerosa descendência. Então ela é entrada nessa árvore genealógica de Abraão e de Davi. Promessa essa que foi ampliada e reafirmada na bênção de Jacó a Judá, de cuja família viria o cetro sobre Israel, né, quando Jacó abençoa Judá ali no Egito, que ele estava morrendo. Próximo ponto. A genealogia, no final do livro, sutilmente liga as alianças abraâmica e davídica, lançando mais luz sobre o pacto da graça. Então, inserindo também Ruth e Boaz dentro dessas alianças e como foram personagens importantes para o desenrolar dessa história. Na ascendência de Jesus, né, ali em Mateus e Lucas, Ruth é uma das poucas mulheres citadas ali. Então isso é impressionante, como que Deus abençoou e agraciou essa mulher. Yahvé é misericordioso e bondoso, isso fica muito evidente, é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui. Esses atributos ficam evidentes na própria pessoa de Ruth, uma mulher viúva que não tem filhos e é moabita, né? Tudo o contrário, tudo para dar errado a sua vida em Belém. Estava assim excluída da participação da aliança, segundo a lei de Moisés, e sem quaisquer perspectivas humanas, como a própria Noemi quis fazê-la perceber. Então Noemi insistiu: olha, vai, volta para sua terra, o que você vai ter em me acompanhar? Você não vai ter nada, eu não tenho filho, não tenho marido para te dar, volta para os seus deuses, para a sua terra, e sejam abençoados, cada uma com seus maridos. Noemi tentou convencer Ruth para que ela entendesse a situação, mas Ruth, contra todas as expectativas, seguiu o caminho do amor sacrificial e se ligou à sua sogra. A experiência de Ruth demonstra que Yahvé sempre esteve disposto a receber quem se achegasse em fé evidenciada por compromisso, a despeito da sua origem étnica ou religiosa. Quem se aproxima de Yahvé como crente, nele encontrará aceitação e realização. Por mais que era Israel que tinha
as promessas, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, nós sempre vemos pitadas por todo o Antigo Testamento, de Deus acrescentando vida, fé e estrangeiros ao seu povo, e tornando esses estrangeiros também alvos das suas alianças e promessas. Isso é maravilhoso, culminando, então, na nova aliança, onde o Evangelho hoje envolve todas as nações de uma forma muito mais ampla e clara. Mas isso já existia no Antigo Testamento de forma em pitadas, por todo o Antigo Testamento, como no livro de Ruth. Aspectos cristológicos, onde nós podemos ver aspectos messiânicos sobre Cristo e a sua obra no livro de Ruth. Então esse elemento interessante para a gente destacar, para caminhar aqui, para a gente finalizar o livro. Então o conceito de redenção se faz bem notório e representado no livro de Ruth, pelo qual os carentes e desprotegidos, no caso Noemi e Ruth, vinham a desfrutar os recursos e a proteção de um parente. Esse elemento redentor, de salvar, de redimir, de mudar a sorte, isso obviamente ligado à obra de Jesus, que muda totalmente a nossa sorte, o nosso destino. Obviamente que nós estamos falando aqui de algo terreno, em questão de Noemi e de Ruth, e de Cristo muito mais espiritual, mas é possível fazer esse paralelo. A esse parente dá-se o título de resgatador, e a atividade de Boaz no livro de Ruth ilustra a extensão da divina redenção, ou resgate, aqueles como Ruth, que outrora não eram povo, e agora são povo de Deus. Então o papel resgatador de Boaz prefigura, tipifica o papel de Cristo como redentor, que traz para si aqueles que não eram povo, aqueles que não tinham alcançado misericórdia, mas eis que agora são povo e alcançaram misericórdia. Então Boaz prefigura também esse aspecto da obra redentiva de Jesus como resgatador, tornando então Ruth, uma estrangeira, parte do próprio povo de Israel. O ato de bondade de Ruth para com Noemi, bem como o ato de bondade de Boaz para com Ruth, os quais não apenas trouxeram conforto pessoal, mas sobretudo bênção universal, tipificam o ato de bondade de Cristo em uma proporção infinitamente superior, também trouxe bênção universal. Então veja, com um único ato de bondade, com um único ato de amor sacrificial, quando Ruth se vinculou à sua sogra, dizendo aquelas belas palavras do capítulo 1, através desse ato de fé, de amor sacrificial, ela trouxe bênção para toda a nação e para todo o mundo, porque através dela veio Davi e Davi Cristo. Também, por um ato de bondade, de compromisso e de fé de Boaz em resgatar Ruth, aparentemente não dando nada para si mesmo, não acrescentando nada para a sua própria vida, também gerou bênção universal. Da mesma forma, um único ato de bondade, de graça e misericórdia, de amor sacrificial, isso é de Jesus, só que obviamente uma proporção infinitamente superior, também trouxe bênção universal sobre aqueles que se achegam a Ele por fé. Então vejam, atos de sacrifício e de bondade que prefiguram e tipificam, ou também um único ato de bondade e sacrifício do Senhor Jesus em se entregar na cruz. Isso fica evidente no livro de Ruth. E para terminar, a própria conexão da vida e da história de Ruth com o rei Davi, que fica evidente no final do livro, é um claro fator messiânico presente na narrativa. Então Cristo sendo Davi sendo parte dessa árvore genealógica de Jesus, e aquele que daria plena expressão à aliança de Deus com Davi, sentaria no trono perpetuamente, o trono de Davi, que seria Cristo. Esse fator é vinculado também como um fator cristológico presente no livro de Ruth, essa genealogia que é mencionada no final do livro. Então são alguns aspectos cristológicos que nós podemos destacar. Para resumir mais uma vez a mensagem do livro, como nós já lemos, mas para deixar mais fresco na sua cabeça, a soberania e bondade de Yahvé transformam tragédia individual em bênção nacional, por meio da fé pujante de uma mulher gentia e um israelita compromissado. Esse é o livro de Ruth. Que Deus possa nos ajudar a imitar esse exemplo. Muitas vezes nós desistimos fácil demais das pessoas. Veja,
Ruth tinha todos os motivos para desistir da sua sogra naquele momento, para deixá-la de lado, escolher o caminho mais fácil, como Orfa escolheu. Mas Ruth, não só apenas movido por uma simpatia, mas muito mais por uma fé em Yahvé, se vinculou em amor leal com a sua sogra, pensando apenas nela, porque Ruth não teria nenhum benefício em seguir Noemi. E com isso, Deus acrescenta algo inesperado, maravilhoso, para não dizer sobrenatural à sua vida, que ela mesma, além de tudo que ela recebeu, seria parte da árvore genealógica de Jesus, do próprio rei Davi. Que privilégio, que dádiva. Que Deus continue levantando homens e mulheres de fé, que se arriscam por amor a Jesus e por amor às pessoas, que se arriscam e se sacrificam mesmo com dano próprio. Davi, sempre menciono isso, quando estava construindo a casa para o Senhor, quando ele foi comprar, na verdade, a era de um sujeito para impedir que a praga continuasse sobre o seu povo depois do censo, o homem queria dar a terra para ele, mas Davi falou: olha, eu não quero oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. O mesmo princípio se aplica no livro de Ruth. Nós devemos muitas vezes, meus irmãos, nos sacrificar por amor a Deus e às pessoas. Vai custar caro para nós muitas vezes sermos fiéis a Deus, em todos os sentidos, talvez até materialmente. Mas nós nos arriscamos porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós sabemos que Deus tem cuidado do resto. Por isso, se aproxime de Deus com fé. Se aproxime do seu próximo com fé. Nós precisamos nos arriscar mais uns pelos outros. A matemática de Deus, meus irmãos, ela funciona muito diferente da nossa matemática. E a lógica de Deus, muito diferente da nossa lógica. Nós cremos naquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou cremos. Moisés, contra todas as esperanças, com o exército do faraó atrás de si, com o mar diante de si, ouviu a Deus. Deus estava pedindo: marche, Moisés. Moisés marchou e o mar se abriu. Então, creia no Senhor, confie nele, deposite nele a sua esperança. Que o livro de Ruth seja um incentivo para o amor sacrificial brotar e se intensificar na sua vida, para que você seja cada vez mais um imitador do Senhor Jesus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus